Bem-vindos ao canal Manaus Antiga. Hoje vamos mergulhar na rica história da Igreja dos Remédios, uma das joias arquitetônicas e espirituais da nossa cidade. Nos próximos minutos, você vai conhecer a fundação no início do século XIX, as destruições causadas por rebeliões, as reformas que a transformaram ao longo dos anos e eventos que marcaram sua trajetória, como o papel de matriz provisória após um grande incêndio. Prepare-se para histórias de devoção, desafios e resiliência que ecoam o passado de Manaus. Vamos começar. A jornada da Igreja dos Remédios inicia-se em 1818, quando o Major Manuel Joaquim do Passo, governador da capitania de São José do Rio Negro, decidiu homenagear a Virgem dos Remédios com um templo grandioso. Para financiar a obra, ele instituiu um imposto obrigatório sobre todos os moradores da capitania, cobrando valores em dinheiro que variavam conforme a condição social. O local escolhido era peculiar, um antigo cemitério indígena, onde ossos e memórias ancestrais repousavam sob a terra. Contam os relatos da época que, durante as escavações iniciais, trabalhadores encontraram artefatos indígenas e até relatos de visões noturnas, como se os espíritos dos antigos habitantes vigiassem o progresso da construção. Apesar desses presságios, a capela começou a tomar forma, simbolizando a expansão da fé católica na região amazônica, ainda marcada pela influência indígena e portuguesa. Mas a tranquilidade durou pouco. Em 1821, uma rebelião ligada ao movimento de independência do Brasil irrompeu em Manaus. O governador Passo relutava em aderir à causa independentista, o que enfureceu a população local. Em meio ao caos, revoltosos atacaram a estrutura inacabada da igreja, destruindo paredes e telhados como ato de protesto contra o regime colonial. Foi um momento de fúria coletiva, onde a devoção se misturou à política, deixando o templo em ruínas. Somente no ano seguinte, em 1822, a igreja foi reaberta ao público, ainda incompleta, servindo como refúgio espiritual para uma comunidade dividida. Essa destruição marcou o primeiro grande teste de resiliência da igreja, ecoando as tensões da independência que varriam o país. A reconstrução veio em 1827, com esforços renovados para erguer um edifício mais sólido. Décadas depois, em 1850, um incêndio devastador consumiu a matriz de Nossa Senhora da Conceição, a principal igreja de Manaus na época. Sem opções, as autoridades eclesiais transferiram as funções de matriz para a Igreja dos Remédios, que assumiu o papel provisório por 8 anos, de 1851 a 1859. Durante esse período, a igreja pulsava com missas lotadas, batizados e casamentos, tornando-se o coração religioso da cidade em crescimento. Padres relatavam multidões vindas de vilarejos ribeirinhos, buscando consolo em meio à expansão da extração de borracha, que começava a transformar Manaus em um polo econômico. Em 1857, anunciou-se a construção de uma torre imponente, mas as chuvas torrenciais atrasaram o reboco externo. O interior ganhou toques refinados, um coreto para a música sobre a entrada principal e uma tribuna ao lado do altar-mor, permitindo que fiéis assistissem às celebrações de forma mais organizada. Esses detalhes arquitetônicos refletiam a influência europeia crescente na Amazônia, com artesãos locais misturando técnicas indígenas a estilos coloniais. Um ano depois, em 1863, a Assembleia Provincial liberou 2 contos de réis para novas obras, expandindo o espaço e melhorando a ventilação, essencial no clima úmido da região. A década de 1860 trouxe mais transformações. Em 1868, o vice-presidente Leonardo Ferreira Malcher contratou uma reforma ampla, visando fortalecer
a estrutura contra as intempéries. 2 anos depois, em 1870, o presidente João Wilkins de Matos descreveu a igreja como mais espaçosa, clara e arejada, quase uma reedificação completa. Contam histórias orais que, durante essas obras, operários descobriram relíquias antigas no solo, como cruzes de madeira e medalhas devocionais, possivelmente deixadas por missionários carmelitas do século XVII, ligando a igreja a raízes ainda mais profundas da evangelização na Amazônia. Em 1873, uma lei provincial oficializou a criação da paróquia, consolidando seu status. Mas problemas persistiam. Em 1875, a torre ameaçava desabar devido às chuvas incessantes, exigindo reparos urgentes, enquanto parte do corredor foi retelhada para evitar infiltrações. No ano seguinte, em 1876, 8 andores foram pintados no interior, custando R$ 410.884, conforme requisição do vigário. Esses andores, usados em procissões, retratavam cenas bíblicas e da vida da Virgem, enriquecendo as celebrações anuais. A elevação oficial à paróquia ocorreu em 22 de outubro de 1878, com cerimônia em 22 de dezembro, sob o comando do primeiro vigário, Padre Raimundo Amâncio de Miranda. Ele organizou festas grandiosas em honra da padroeira, atraindo mercadores e seringueiros ricos que doavam joias e tecidos para o altar. Em 1889, o vigário alertou sobre o estado precário do prédio, levando à formação de um conselho de avaliação. Engenheiros como Lauro Bittencourt e Augusto Olavo Rodrigues emitiram laudo, resultando em orçamento para reformas autorizadas pelo presidente Oliveira Machado. No alvorecer do século XX, a igreja ganhou nova vida. Em 16 de dezembro de 1901, a pedra fundamental do templo atual foi lançada, com projeto do arquiteto italiano Filinto Santoro, inspirado no neoclássico com toques do Renascimento italiano. A bênção da Capela Mor veio em 15 de agosto de 1903, mas as obras paralisaram em 1904 devido à falta de fundos. Retomadas em agosto de 1905, sob José Antônio de Lima, prosseguiram lentamente, ainda em andamento em 1913. Em 16 de março de 1923, uma nova imagem da Santa foi benzida, doada por Dona Zila Amaral, simbolizando a devoção contínua das famílias locais. Após mais de 25 anos de esforços, a inauguração oficial ocorreu em 11 de setembro de 1927, coincidindo com as festividades da padroeira, ausentes desde 1900 devido às construções. A torre, elemento icônico, foi benzida em 14 de março de 1933, oferecendo vistas panorâmicas do Rio Negro e da cidade em expansão. Adjacente à igreja, existia um cemitério para pessoas gradas, onde elites eram sepultadas com pompa. Em 1870, uma escola pública operava no terreno, mas foi demolida por precariedade. Uma nova escola surgiu em 1902, a Públio Bittencourt, que em 1914 tornou-se Antônio Bittencourt e, em 1933, sede da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Manaus, integrando-se ao patrimônio paroquial. Em 12 de dezembro de 1941, o bispo Dom João da Mata de Andrade e Amaral declarou a paróquia inamovível por decreto, garantindo sua permanência. O dia dedicado a Nossa Senhora dos Remédios é 8 de setembro, marcado por procissões vibrantes que percorrem as ruas do centro, reunindo fiéis em cantos e orações, perpetuando tradições seculares. Na década de 50, existia o transporte de pessoas nas linhas de bondes que faziam o trajeto pela frente da igreja, na rua Miranda Leão,
pela lateral, na Rua Coronel Sérgio Pessoa, e por trás da igreja, na Rua dos Andradas. Durante o final de semana, as famílias pegavam o bonde para passear e passavam pela igreja, que na época era uma das mais bonitas de Manaus. Nos dias atuais, a Igreja dos Remédios passou por uma reforma completa, entregue em 27 de junho de 2025, com recuperação de pinturas, pisos, sistemas elétricos e uma grade para evitar roubos e delitos de moradores de rua que vivem na praça em frente à igreja. A reforma foi financiada por emendas federais e apoio da Arquidiocese de Manaus e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, preservando seu legado para as gerações futuras. E assim, a Igreja dos Remédios permanece como um símbolo vivo da história e da fé de Manaus, conectando o passado ao presente. Se você gostou de mergulhar nessas histórias antigas, não esqueça de se inscrever no canal Manaus Antiga para mais conteúdos sobre a memória da nossa cidade. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Até a próxima!